Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Amém. Estou muito feliz de poder servir a minha igreja mais uma vez com a palavra de Deus. E eu sempre trato esse momento, obrigado, querido, muita responsabilidade, muito cuidado. Pregar é muito perigoso. Alguém com o microfone nas mãos pode levar muita gente para cima ou muita gente para baixo. E eu oro para que Deus nos dê uma boa palavra aqui hoje, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ler a Bíblia Sagrada, Gênesis 11 e Gênesis 12. Bom? Glória a Deus. Agradeço também ao nosso pastor pelo privilégio de poder ocupar essa tribuna. Muito obrigado, pastor. Glória a Deus. Aos demais obreiros, ajuda a gente em oração aí. Amém? Gênesis 11, a partir do verso 26. Nós leremos até o verso 32. E depois, Gênesis 12, só o verso 1. Bom? Eu vou ler da versão literal. E essa versão diz assim, ó. E viveu Terá 70 anos, e gerou a Abraão, a Naor e a Harã. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abraão, a Naor e a Harã, e Harã gerou a Ló. E morreu Harã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra de seu nascimento, Ur dos Caldeus. E tomaram Abraão e Naor esposas para si, e o nome da esposa de Abraão era Sarai, e o nome da esposa de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca, pai de Iscá. E Sarai era estéril e não tinha filhos. Tomou Terá Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, esposa de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Harã, e habitaram ali. Foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Harã. Deus falou ao meu coração hoje sobre uma palavra, e eu quero ser muito fiel ao que Deus pôs em meu coração para pregar. Eu quero pregar subordinado ao texto, esse texto aqui, demais outros textos, mas o meu tema hoje é não temas. Não temas. Se você puder, por gentileza, fazer isso comigo, uma única vez, só uma vez. Dizer para alguém que está próximo a você, diga para ele assim, ó, não temas. Não temas. Pode se assentar. Deus te abençoe. Espírito Santo, me ajuda. Irmãos, antes de tudo eu quero fazer uma breve interpretação dessa passagem que nós lemos. Depois nós vamos fazer uma aplicação falando acerca do medo. E depois eu vou pregar com força dizendo não temas, em nome de Jesus. Fica comigo, me ajuda aí, em nome de Jesus. Vamos lá. Ao olhar para essa breve narrativa que Moisés nos apresenta, a gente vai ver algumas descrições que podem ser lidas nas entrelinhas desse texto. E eu quero adotar essa interpretação para chegar a um denominador comum junto com vocês aqui. A gente tem na narrativa Terá. Terá é o terceiro filho da geração de Sem depois do dilúvio. A gente tem nele uma figura interessante, porque ele é o pai de Abraão, o pai da fé. Mas vejam o que acontece nessa narrativa. Terá, a partir do seu 70º aniversário, gera filhos. Ele tem 3 filhos, Abraão primogênito, Naor, filho do meio, Harã, o pupilo, rapinha do tacho. O filho mais novo, Harã, é o primeiro a lhe dar um neto.
ele já era, né, do pai, deu um neto, entendeu? Ficou melhor ainda. O papai, né? Aí, depois de dar a ele um neto, Arã morreu, de acordo com a tradição hebraica, morreu na presença de seu pai. Essa sugestão é que ele morreu nos braços do pai. Pode ser de uma doença, de uma enfermidade, qualquer que seja, mas ele morreu na posse do pai. O pai tinha ele nos braços enquanto ele se foi. Isso causa muita agonia e tristeza nesse jovem pai chamado Arã, que mesmo tendo outros 2 filhos, não consegue lidar com as emoções dessa perda, e ele desenvolve muitas fobias, muitos traumas, muitos medos, e a gente vai ver a revelação disso na sua próxima atitude depois do falecimento de seu filho. Ele toma o filho mais velho, Abraão, que também tinha se casado, mas a narrativa de Moisés deixa claro que Abraão, o primogênito, escolhe uma mulher para se casar e a mulher é estéril. O filho que tinha dado a alegria de ser avô para Terá morreu. O filho mais velho, que tinha, no caso, culturalmente, a obrigação de trazer o rebento da família, casa com uma mulher que não podia ter filhos. O Terá estava triste, aí ele ficou, mas aí, irmãos, foi do ruim para o pior. Mais para frente, a atitude de Terá revela a agonia dele. Normalmente, quando a gente está agoniado em um lugar, a gente quer ir embora. A gente quer sair dali, a gente quer sair de casa, a gente quer sair da cidade, sair da região. É isso que ele fez. Deixou Naor para trás, em Ur, deixou o filho Naor. Pegou só o netinho do coração, Ló. Pegou o filho mais velho, que ele tinha esperança que acertasse na vida e rumasse uma mulher que podia dar filhos para ele. Pegou a esposa dele, Abraão não aceitou sair da terra sem a sua amada Sara, que era muito bela por sinal, visto que Abraão depois, no capítulo 12 e 13, andou dizendo que ela era irmã dele. Ela devia ser bem arrumadinha, né, para ele estar dizendo que era irmã, não podia ser, né, uma moça já de tenra idade. Olha a situação dessa família. Saem em migração. E a migração que eles fazem Terá aponta para uma terra chamada Canaã. Canaã, desde então, é terra boa, é lugar promissor, é lugar de... é uma terra onde se faz sucesso, se faz bons negócios. Os produtos, os recursos naturais são positivos para qualquer investidor. Terá na sua profissão de fazedor de deuses ou divindades, ele fazia deuses familiares, a família escolhia o sobrenome, o nome, e Terá construía deuses. Abraão, o seu filho, que o ajudaria nessa profissão, aonde quer que ele chegasse, ele sai em direção de Canaã. Era uma viagem de pelo menos 2 meses, em vista de 600 quilômetros, de Ur dos Caldeus até Canaã. No meio do caminho, com 93 quilômetros de viagem, eles param, porque Terá encontrou uma cidade chamada Padã Arã. Arã é o nome do menino que morreu, o nome do filho que faleceu. Arã traz lembranças para ele, é um lugar onde ele chega e diz, é o nome do meu filho. O meu filho tem esse nome, meu filho deve estar em algum lugar aqui vivo, ou se não estiver vivo, ele está na memória dessa cidade. Daqui a gente não sai mais. Terá estacionou em Arã e ficou ali até morrer aos 205 anos de idade. Eu vou sugerir um negócio para a gente aqui, irmãos. Por favor, me compreenda. Receba de Deus essa interpretação aqui. Quando você não lida com as suas emoções, quando você não trata as mazelas do passado, os acontecimentos, quando você não entende o que aconteceu, quando você deixa os traumas, fobias, os medos dominarem você, você vai parar em algum lugar. E vai parar seu filho,
vai parar sua filha, vai parar sua nora, vai parar todo mundo, porque foi o que aconteceu aqui. Abraão não tinha nada a ver com o trauma do pai de ter perdido o filho mais novo, mas porque o pai não soube lidar com as suas emoções, Abraão teve que ficar parado quanto tempo foi necessário até o falecimento do pai. Historicamente falando, são pelo menos 50 anos que Abraão fica parado. E ele fica na terra de Harã, em Padã Arã, fazendo companhia para o seu pai velho, que todo dia de manhãzinha lembrava: olha, o meu filho Harã podia estar aqui, mas Abraão estava lá. O meu filho Harã podia fazer companhia para mim, mas o neto estava lá. Terá não lidou com as suas emoções, e ele parou. Em nome de Jesus, não deixe suas emoções ao haver. Não deixe os seus sentimentos ao acaso. Não deixe os fatos que lhe aconteceram, as situações que passaram em sua vida, simplesmente, não, está tudo, vamos levando a vida. Se você não os resolve, se você não os enfrenta, não os encara, não os detalha, não os minucia, uma hora ou outra você será controlado por eles. Uma hora ou outra, esses medos que você não lida com eles, esses medos que você evita conversar, evita expor, evita falar, vão voltar e dominar você. E é por isso que Paulo vai sugerir em Romanos 12, 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, vocês apresentem o corpo de vocês em sacrifício santo, vivo e agradável, que é o vosso culto intelectual, inteligente. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A salvação lida com o nosso corpo no quesito da purificação, mas lida com a nossa mente no quesito da transformação. É necessário que, para lidar com os traumas que nos acontecem, com os medos que surgem, com tudo que acontece na nossa vida, gera uma reação. E se a gente não lida com isso, que Deus tenha misericórdia da gente. É interessante observar que Abraão, em Gênesis 12, recebe um chamado de Deus. E o chamado de Deus para Abraão não é novo. É um chamado que estava na vida do seu pai Terá, ir para Canaã. Mas Terá parou. Quando você para, você abandona o seu chamado, literalmente. Deus move Terá para ir para Canaã, mas Terá ficou parado. Agora, Deus vem de maneira estratégica e mexe com Abraão. Mas Deus usa uma estratégia diferenciada com Abraão. Deus diz: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aonde a terra? É Canaã. Mas Deus não quer dizer para Abraão que ele vai para Canaã. Oh, aleluia. Deus quer experimentar Abraão em algumas situações, porque se eu te der, a gente combina, eu e você, combina, vamos na minha casa, eu te dou o endereço da minha casa, você vai pegar o seu endereço, pôr no seu GPS e fazer o caminho que der na sua telha, mas eu quero que você vá para a minha casa junto comigo, então eu não te dou o endereço, eu digo, vem na minha casa, mas me segue, que eu estou indo aqui na frente. Deus diz para Abraão: Abraão, vem comigo, eu não vou te dar o endereço, só vem me seguindo, porque se a gente descobre o endereço da bênção, a gente vai cortar caminho, a gente vai achar uma maneira de subir, de surrupiar, de encontrar uma técnica, uma forma de deixar a coisa mais fácil. Deus não quer isso. Deus quer que nós estejamos constantemente atrás dele. Aonde é que Deus foi? Deus foi aqui. Onde ele foi para lá? Eu vou. Aonde Deus vai é onde a bênção está. É por essa razão que Deus usa esse método com Abraão, mas mesmo assim a gente vai ver Abraão carregando traços do papai. Abraão tem traços do papai, porque Abraão tem medos. Abraão carrega os traços do papai no quesito do tratamento familiar. Abraão carrega traços do papai por traumas de não ter filhos. Como é que você se chama Abrão?
pai forte, recebe uma promessa de Deus em Gênesis 12, te farei pai de multidões, muda o nome para Abraão, você chega em lugar e diz, qual é o seu nome? Meu nome é Abraão, era Abraão, né, pai forte, agora é Abraão, pai de multidões, chega no lugar e alguém diz, como é que é seu nome? Meu nome é Abraão. Opa, legal, pai de multidões, quantos filhos você tem? Nenhum. Mas não é pai de multidões? Mas tá vindo aí, né? Ó Senhor, puxa. Abraão precisava que Deus chacoalhasse ele. Abraão precisava que Deus intervisse de maneira direta. E Deus é especialista em intervir de maneira direta na nossa vida. É por isso que eu vim pregar isso aqui hoje. Deus quer intervir nessa sua etapa, nessa sua vida aí. Tá acontecendo uns negócios de medo, uns traumas, umas fobias, um negócio doido aí. Tá acontecendo isso. Deus me traz aqui para dizer isso a você. O mesmo que Deus disse para Deus interviu para Abraão. Gênesis 15, verso 1, Deus chega para Abraão e diz, Abraão, não temas, porque eu sou o teu escudo. Oh, aleluia, deixa eu segurar agora, né? Calma, irmãos, deixa eu segurar aqui, misericórdia, não é agora, já eu vou pregar com mais força. Ao observar o aspecto do medo, e o medo é exatamente o contraponto da fé. Filosoficamente falando, a dúvida vai levar a gente à busca por uma resposta, e a gente, ao buscar uma resposta, pode encontrar positiva ou negativa, mas ela não quer dizer exatamente o oposto da fé. Agora, o medo te trava. O medo te segura. O medo te aprisiona. O medo te condena, te cancela, te trava, te bloqueia. E o medo é exatamente o oposto da fé. A doutora Miriam Lopes, em um livro sobre a fisiologia do medo de 2003, ela dá 7 estágios do medo, eu vou citar alguns, só os cabeçalhos, para a gente ter uma noção. A primeira fase do medo é a fase de prudência. Na fase de prudência, a gente fica cauteloso. E uma criança precisa desenvolver prudência nas suas atividades. Uma criança sem prudência vai pular e cair. E a primeira vez que ela pula e cai, ela aprende a prudência. Ou eu aprendi várias vezes, irmãos. Todos nós aqui já aprendemos a prudência. A criança tem um grampo na mão, vê um buraquinho da tomada, ela aprende a prudência depois de levar um choque. É assim que acontece. Atitudes e eventos da vida vão dando para a gente o primeiro estágio de medo, que é a prudência, a cautelosidade. Alguém completamente sem medo meteria a mão na churrasqueira quente, queimaria a mão e dizia, não, eu não tenho medo. Não, irmãos, isso aí é ser né, um tanto assim desocupado. Ser alguém, né, um pouco... não faça isso. É necessário que a gente tenha esse primeiro estágio de medo, que é prudência, precaução. O medo pode evoluir na sua segunda fase, que é uma fase de concentração. Algumas pessoas, eles levam um pouco mais de tempo para tomar uma decisão, para fazer alguma coisa, por conta desse período de concentração. Você já percebeu alguém que vai descer numa tirolesa e ele dá aquela ensaiada? É o período de concentração. Alguém tem que vir e vai, rapaz, desce isso aí. Passou o medo, aí ele chega lá embaixo, fica tranquilo. O tempo de concentração não pode exacerbar, não pode ser exacerbado. Não posso me concentrar demais para tomar uma decisão, porque daí ela passa para a próxima etapa. Existe um limite de tempo onde eu posso exercer este medo chamado concentração. Se a gente passa para a próxima etapa, é a etapa do estado de alarme. Essa terceira fase, chamada estado de alarme, é a etapa onde as servas de Deus às vezes entram ao banheiro, vem uma barata e dão um alarme. Alguém já ouviu o alarme? O alarme por causa da barata. Nunca na história deste país ouviu-se ou leu-se uma notícia de que uma barata matou alguém. Nunca, nunca, irmãos, nunca ouvimos isso aqui nesse país, nem em outro país. Mas a gente tem um medo, irmãos do céu. Ainda mais quando aquela miserável, possuída pelo mal, abre as asas e voa. Meu Deus! O medo domina as pessoas e aí vem o estado de alarme. O estado de alarme
Não pode, ele tem um tempo de alarme. Já viu o grito de alguém que viu um vulto, ou viu uma sombra, ou se assustou quando entrou no estado de alarme? Esse estado já tem um tempo. Quando o estado de alarme exacerba, aí fica perigoso. Fica perigoso. Não é pecado gritar porque assustou. Não é pecado. Ninguém está pecando porque tomou um susto. Imagina, não é isso. Porém, quando o nosso susto no estado de alarme avança para a próxima etapa, e a quarta fase seria o estado de ansiedade. No estado de ansiedade, o medo assume proporções criativas. No estado de ansiedade, uma folha bate na janela e você acha que é o lobisomem dos filmes de terror que você anda assistindo. Para com isso, em nome de Jesus. Você está assistindo esses filmes atrapalhados e é o estado, né, de ansiedade que está chegando. O alarme já passou, irmão. Você já está criando eventos. Sua mente está imaginando coisas, prevendo circunstâncias não existentes por conta do medo. E se a gente não toma cuidado com os níveis de medo que nós passamos naturalmente na vida, eles assumem proporções descontroladas. Quando a gente passa da ansiedade, onde a gente cria medos, esses medos são criados na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. No estado de ansiedade, você está sendo perseguido constantemente. No estado de ansiedade, você está pensando ser perseguido por todo mundo na empresa que você trabalha. Irmão, ninguém está te perseguindo. Para com isso. As pessoas estão cobrando só o que você tem que fazer no seu trabalho, em nome de Jesus. Se você deixa o medo descontrolar para o estado da ansiedade, você perde o controle. E há um perigo muito grande nisso. No estado da ansiedade, a gente imagina eventos. A gente imagina circunstâncias. A gente não toma decisões saudáveis e positivas porque a gente está imaginando que tudo vai dar errado, tudo vai fracassar, tudo vai desabar, tudo vai por água abaixo. A gente fica imaginando o fim de tudo por conta da ansiedade. Aí a ansiedade foge de controle e ela evolui para a quinta fase, que é mais perigosa ainda. É o estado de angústia. O estado de angústia é a ansiedade com sinais físicos. O estado de angústia é quando manifestam-se choros, emagrecimentos, olheiras profundas, tremor nos lábios, descontrole das funções coordenativas. O estado de angústia leva o ser humano próximo da depressão, se não dentro dela. Há um perigo muito grande quando a gente perde a mão, o controle deste medo saudável que nós temos, da precaução, e ele deságua, ele desanda, ele desce a ladeira encontrando o estado de angústia, porque no estado de angústia você trava, você não sai do lugar, não vai nem para frente, nem para trás, não pensa em evoluir em nada, não pensa em investir em nada, não pensa em arriscar em nada, não pensa em estudar mais nada. No estado de angústia você deixa a família de lado, deixa os filhos de lado, deixa o esposo de lado, deixa a esposa de lado, deixa o trabalho de lado, deixa os afazeres corriqueiros. Tem gente que por conta da angústia perde a vontade até de respirar e vai descendo, até tentar encontrar o fim da vida. O medo descontrolado vai chegar na sua penúltima fase. A gente vai ver a sexta fase, que é o estado de pânico. E no estado de pânico, a manifestação do pânico, ela já não é tão evidente quanto a angústia, porque a angústia é um período mais longo. Mas o pânico são ondas de medo. São momentos em que memórias são trazidas, sons trazem memórias, cheiros trazem memórias, tudo isso traz memória para a gente, circunstâncias, imagens circunstanciais que vão fazer o nosso cerebelo remeter a circunstâncias de medo, de pânico, de trauma, de dor, de qualquer evento que nos causou tamanho impacto, e isso vai fazer a gente ter o ataque de pânico. É onde as ondas de desespero acontecem. Perde-se o controle, a arritmia cardíaca fica, meu Deus, é absurdo. Desmaios são constantes, ataques epiléticos são constantes. Quando a gente tem o pânico, ele é uma onda de adrenalina para se precaver de um medo de algo que não existe. Ou pelo menos, não no mundo real. Mas aqui na nossa cabeça, o medo é enorme. A última fase do medo, sugerida pela doutora Mary,
é o estado de terror. E no estado de terror, ele chega a ser um estado vegetativo. É a máxima intensidade da ação do medo. Não existem nem movimentos imparciais ou desconexos. Tudo que está em mim, se eu estou no estado de terror, coopera para que eu sinta medo. E esses medos, eles vão evoluindo, vão evoluindo, até que eu não consiga me mover em nada, em nenhum aspecto da minha vida. A gente vai ver a desenvoltura das fobias na nossa geração e perceber que esses medos são medos reais. Ou seja, os eventos que nos acontecem causam em nós certo medo, e por perder o controle nesses medos, eles se tornam nossa realidade. E é por isso que a nossa geração precisou categorizar medos em fobias. Phobos é a palavra em latim para medo ou terror, e fobias, as mais diversas nós temos hoje, desenvolvidas dos mais diversos assuntos ou atitudes ou situações, cercam a nossa geração. E nós temos que lidar com isso constantemente. Se você não as tem, pode ser que, se não controlar os medos que sente, você as terá. Se você as tem e deseja alcançar mudança, transformação, libertação destas fobias, você precisa seguir os conselhos de Deus. Fobias como ablutofobia, medo de tomar banho. Meu Deus. Fobias como crometofobia, medo de dinheiro. Misericórdia. Fobias como ergofobia, medo de trabalho. Essa aí, irmãos, essa eu tenho um remédio para você. Uma enxada Félix, boa, viu? Num terreno de 30 por 30. Filematofobia. Por incrível que pareça, filematofobia, medo de beijar. Olha que situação. Quem dera a nossa geração, né, pensasse nisso. Meu Deus. Deixa eu focar aqui. Anuptafobia. Medo de ficar solteiro. Misericórdia. Imagina, irmãos, quem tem esse medo por aí? Uma última fobia que eu sugiro para mim começar a pregar com força. Hipopotomonstrosesquipedaliofobia. É o medo de palavras grandes. É mais ou menos isso. Ao ouvir a palavra, a gente já fica com medo. Eu, particularmente, fiquei até aprender essa palavra. As fobias vão cercando a nossa geração e travando a gente. Os estágios do medo vão crescendo, 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 e a gente não tem... Irmãos, nós só podemos contar com a ajuda do Deus, que não está limitado aos sentimentos humanos, para libertar a gente das correntes do medo. Deus está conosco. E eu sugiro algumas coisas aqui. Do que é que a gente tem medo? Vamos lá, tem uns textos para que eu leia junto com você. A gente normalmente tem medo de más notícias. Medo de más notícias. Medo de más notícias. O Salmo 112, verso 7 diz assim, ó: não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Aquele que está em Deus não tem medo das más notícias. Nós temos medo, às vezes, de fenômenos naturais. Medo de fenômenos naturais. Medo da chuva forte, medo do trovão, do raio, do relâmpago, medo da enchente, medo de qualquer outro fenômeno, terremotos que sejam, de fenômenos naturais. A gente vai ler o Salmo 46, versos 2 e 3. E o texto diz: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transporte, os montes se abalem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam, se espumem, na sua fúria os montes estremeçam. O próximo verso, o verso 5 diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará até o romper da manhã. Nós temos medo de calúnias.
Temos medo que as pessoas falem da gente uma coisa que nem é verdade. Temos receio que as pessoas comentem nosso nome em algum lugar que a gente não queira ser comentado. Mas olha o que diz o Salmo 31, verso 13. Pois eu tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspiração contra mim, e tentam tirar a minha vida. Pode ser que esses terrores façam parte da nossa vida. Pode ser que o medo de alguém te calunie faça parte do seu cotidiano. Uma preocupação com o seu nome, com a sua reputação, deixa você até um tanto reservado, não fazer tantos amigos, não fazer muitas amizades. Olha, eu tenho medo que as pessoas me traiam ou falem mal de mim. Uma frase lida por mim esses dias no Facebook dizia assim, não sorria para todo mundo. Se você soubesse que as pessoas falam de você quando você não está, você não daria risada. Irmãos, eu sinto muito, eu tenho muito dente para guardar só para mim. Espere eu sair e fale à vontade, mas eu vou rir para você em nome de Jesus. Vou rir. Você precisa fazer isso, nós vamos ter essa mente, porque se o medo de calúnias nos travar, a gente não faz amizades e a gente não consegue pregar o evangelho. A gente tem medo dos homens, medo da mão dos homens, do poder dos homens, da habilidade dos homens, da capacidade dos homens. O Salmo 108, verso 12 diz, presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem, em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca os pés dos nossos adversários. Às vezes a gente tem medo do ser humano e normalmente nós o fazemos hostil. E nós temos medo dos inimigos. Irmãos, é um perigo muito grande lidar com essa ideia dos inimigos. Porque senão a gente acaba cantando sabor de mel para todo mundo. Quem me viu passar na prova e não me ajudou. Quando me vê na benção, está lascado. Mas me vê na plateia e você está perdido. Não, eu não faço isso não. Não crie inimigos. Que as pessoas sejam seu inimigo por livre e espontânea vontade. Se ele quer ser o seu inimigo, não impeça ele. Mas se ele não quer, faça dele um amigo, porque Deus não vai deixar você com medo de ninguém. E ainda que esta pessoa se torne o seu inimigo, Deus está com você. Salmo 27, verso 3 diz, ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não se atemorizará. A gente tem medo às vezes da noite. A noite é um tempo de reflexão. A noite é um tempo em que a gente fica sozinho. A noite é uma hora que a gente está só. Eu estou comigo mesmo à noite. A noite é eu e eu, você e você. Ninguém mais está com você à noite. À noite a gente reflete, a gente calcula, a gente soma o dia e faz a soma e resulta os fatos, eventos do dia, da semana. A noite é um momento de solidão e normalmente a solidão traz sombras do passado, traz vergonhas que nós passamos, traz humilhações que nós tivemos, traz medos que surgiram durante o dia da nossa existência, mas nós não precisamos ter medo da noite, porque o Salmo 91, verso 5 diz, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da mortandade que assola, ou não temerás. A gente tem medo da morte, e o medo da morte é uma das coisas que mais cerca a humanidade. É por isso que nós fazemos clones, é por isso que a gente tenta entender o nosso genoma, DNA, para se reproduzir de maneira sintética, quando a nossa raça estiver extinta, de acordo com alguns cálculos existentes aí, a gente tem que se programar para ser eterno. As pessoas estão se congelando com medo da morte, e quando morre se congela para voltar depois, medo de permanecerem mortos. Não, nós cristãos não lidamos com a morte desse jeito. A gente entende a morte como uma ferramenta divina para que nós passemos desta vida para a verdadeira vida em Deus. E o Salmo 23 diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo.
Ah, Jesus está com a gente. Jesus está com a gente. Qualquer que sejam as fobias que nos cercaram, qualquer que sejam os medos que nos atacaram, qualquer que sejam os eventos da vida que fizeram a gente ficar mal, ficar ruim, ficar triste, desenvolver medos em estágios absurdos, ao ponto de chegar no terror, nas fobias, nos medos descontrolados, qualquer que sejam, quaisquer que sejam esses medos, Deus tem um remédio para a gente aqui essa noite, e eu vou pregar com força aqui agora. Deus vem dizer para nós aqui: não temas, não temas, não temas, não, assim diz o Senhor, não temas. Se a gente olha para a Bíblia Sagrada, aonde quer que a gente for, Deus vai dizer não temas. Existem diversas menções no livro sagrado dessa expressão. Quer ver só? Gênesis, o capítulo 26, verso 24. Isaac cavou poços, os inimigos enterraram os poços. Isaac cavou outros poços, os inimigos enterraram os poços. Isaac está no meio do deserto, ele está plantando, mas não sabe se vai colher. 26, verso 24, Deus apareceu para Isaac e disse: não temas, porque eu sou contigo, eu te abençoarei e eu te multiplicarei. Você pode receber esta fala em nome de Jesus de Nazaré. A gente vai ver Israel diante do Mar Vermelho, e as pessoas olhando para o mar à frente, os egípcios vindo na captura deles, Faraó com a sua guarda totalmente avassalado para destruir Israel, e o povo diz: Moisés, o que é que a gente vai fazer? Aí Moisés olha para eles em Êxodo 14, verso 13, diz assim: ó, não temas e vede o livramento do Senhor. Pode ser que esteja parecido com Israel a sua situação, mas eu venho em nome de Jesus dizer a você: não temas, veja o livramento que Deus vai fazer. Não temas e veja a providência que Deus vai conceder. Não temas e veja o sucesso que Deus vai fazer surgir em meio à aflição que você está atravessando. Não temas, assim diz o Senhor. Ah, Moisés continua dizendo: não temas, porque o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Normalmente quando a gente fica com medo, a gente fala pelos cotovelos, fala para todo mundo, fala disso, fala daquilo. E eu vou sugerir a você que está contando o mesmo problema para todo mundo. Pode ser que você tenha pessoas de confiança com quem você desabafa, e isso é saudável e positivo. Mas quando você conta o mesmo problema para todo mundo, você não quer solução, você está querendo atenção. O texto diz: não temas, porque Deus pelejará e você vai ficar quietinho. Você não vai contar tudo para todo mundo, mas Deus vai operar no silêncio da situação, e a vitória será nossa em o nome de Jesus. A gente vai mais para frente, quando Moisés está terminando o Pentateuco, Israel está prestes a entrar na terra prometida, e o povo está perdido, dizendo: Moisés, você não vai entrar com a gente. Como que é isso? Você não vai entrar na terra, quem você deixa no seu lugar? Aí Moisés diz assim para eles em Deuteronômio 31, verso 6: não temais, o Senhor não vos deixará e não vos desamparará. Aleluia! Eu sinto a graça de Deus para pregar aqui essa noite. Não temas, Deus não te deixa, Deus não te abandona, Deus não te deixa ao léu, Deus não se afastou de você, Ele está perto. Porque quando você está fazendo uma prova na faculdade, o professor fica perto, mas ele não diz nada. Deus está perto, só não está dizendo nada, mas não te deixará e não te desamparará. Aleluia! Ah, bendito seja Deus aqui neste dia. Israel entra na terra prometida sob a tutela de Josué, e Josué recebe, Josué recebe de Deus a inspiração, a graça para liderar. Mas tem um dia que ele está triste, um dia que ele está preocupado, e ele diz: Senhor, como é que eu vou fazer? É muita gente, é muito povo, o que é que eu faço para lidar com eles? Como é que eu resolvo as situações? Aí Deus olha para Josué e diz assim para ele: não temas, oh aleluia. Josué 1, verso 9: não temas, o Senhor Deus é contigo por onde quer que você andar. Aleluia. Eu venho dizer a você em nome de Jesus: Deus está com você, Deus está com você, Deus está com você.
Israel tem um período extenso na terra, entram os reis, e a gente vai chegar em 2 Crônicas, a gente vai ver 2 Crônicas 20, verso 15, quando Jeosafá tem uma batalha contra os amalequitas e os midianitas. Jeosafá está preparado contra eles em uma grande luta, e parece que não vai dar certo, parece que Jeosafá será esmagado e vencido, mas aí o profeta levanta e diz a palavra do Senhor, 2 Crônicas 20, verso 15, não temas, a peleja não é vossa, mas é do Senhor. Aleluia! Você pode deixar as batalhas de lado, você pode aposentar as espadas e ficar tranquilo, você pode aposentar os argumentos, as brigas, você está se preparando para se defender, mas não temas, porque você não terá que pelejar, o Senhor peleja por você esta batalha. Não temas, não temas, não temas, em nome de Jesus. A gente olha para Isaías, e Isaías é um dos profetas messiânicos que mais sugere a expressão não temas. Quando a gente chega no capítulo 43, ele dá uma introdução e diz assim, mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Criar Jacó e formar Israel são duas coisas diferentes que só o soberano pode fazer. Quem cria Jacó é aquele mesmo verbo de Gênesis 1, verso 1. No princípio criou Deus, fez do nada, trouxe a existência do nada. Então Deus diz, Jacó, eu criei você, eu tirei você do nada. Aí ele diz, formou, ó Israel. Formar é o verbo de Gênesis 1, 26. Formou Deus o homem do pó da terra. A terra já existia, Deus pegou de algo que existia e formou o homem. Deus pegou Jacó e criou Jacó. Deus pegou Israel e tirou de Jacó. Ambas as atitudes pertencem a um Deus único e supremo, soberano. Só Ele pode criar do nada, só Ele pode formar de algo que já existe, algo melhor ainda. E Ele diz, não temas, aleluia, porque eu te remi, te chamei pelo meu nome e você é meu, aleluia. Deus está lidando com a gente aqui essa noite, dizendo para você que Ele te criou e Ele te formou. Ele te trouxe a existência do nada e Ele te formou a ser quem você é. Ele te trouxe do nada nessa terra e Ele te formou a pessoa que você é. Ele te trouxe do nada a existência e Ele te formou neste caráter, nesta pessoa, nesta habilidade, nesta posse. Ele é o Deus que é responsável pela sua existência em completo, tanto a sua criação quanto a sua formação. E tanto para você, Ele diz assim, eu te criei, eu te formei, não importa isso, o que importa é não temas, não temas, não temas, diz o Senhor. Ah, bendito seja Deus. A gente vai ver Deus surgindo no Antigo Testamento com essa palavra, Deus aparecendo no Antigo Testamento dizendo não temas, e a gente acha que no Novo Testamento dá uma aliviada, porque Deus não está no Novo Testamento do jeito que está no Antigo Testamento. No Antigo Testamento Deus está nos sinais, nos profetas, nas palavras de oráculos, e no Novo Testamento Deus está em Jesus. Aí vem Jesus, Jesus Jesus aparece e Jesus vai dizer para a gente o que Ele disse em Marcos 5, verso 36. Jairo está preocupado. Jairo tem uma filha doente e a menina tem 12 anos e parece que vai morrer. A menina está abalada, a menina está perdida na sua enfermidade e vai ir embora. No meio do caminho, uma mulher que está enferma há 12 anos encontra Jesus. Jesus oferece cura, milagre, restauração para a vida da mulher. Jairo está com ele, está levando Jesus para casa, e Jesus usa para Jairo uma palavra que eu venho usar para nós aqui essa noite, nos lábios de Jesus. Jesus diz para Jairo assim, Jairo, não temas, crê somente. Oh, bendito seja Deus. Eu venho pregar para você o que é que Jesus pregou para Jairo nessa hora. Jesus diz, Jairo, não temas, crê somente. Meu Deus do céu, tem uma menina que tem 12 anos de idade e ela está enferma, prestes a morrer. Tem uma mulher que está enferma há 12 anos e ela está prestes a
morrer, não sei quanto tempo de vida ela teria, mas Jesus cura a menina que tem 12 anos, levanta da morte. Jesus cura a mulher há 12 anos enferma, sara o fluxo de sangue. Eu venho sugerir a você uma coisa, que nós estamos no mês 12 desse ano, e eu venho dizer a você, do jeito que Jesus disse para Jairo, que tinha uma filha de 12 anos morrendo, do jeito que Jesus encontrou a mulher que estava enferma há 12 anos, esse é o mês 12. Não temas, 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 diz o Senhor Deus. Não temas, diz o Senhor. Não temas, diz o Senhor. Não temas, diz o Senhor. Nós vamos ver o encerramento da Bíblia. E no encerramento da Bíblia, o último dos apóstolos vivos, preso em uma ilha chamada Patmos, largado às traças, pronto a morrer, escrevendo as últimas coisas reveladas de Deus. Aí Deus aparece para ele em revelação, oh aleluia, Deus aparece na pessoa de Jesus para ele, e ele olha, ao ver essa pessoa linda, maravilhosa, cai de joelhos, fica prostrado, e ele não sabe como reagir, não sabe o que fazer. Aí ele diz assim, o que farei, o que eu digo, como é que eu reajo, quem és tu, Senhor? Aí a voz do Cristo vivo, a voz do Cristo glorificado depois da sua ressurreição, recebido no céu, a voz desse Cristo maravilhoso aparece para ele e diz assim, João, oh aleluia, Apocalipse 1:27, João, não temas, porque eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e eu sou o fim, aleluia. Não temas, diz o Senhor para você, não temas, diz o Senhor para você. Você está com medo de comprar? Não temas. Você está com medo de vender? Não temas. Você está com medo da viagem? Não temas. Você está com medo desse filho que está chegando? Não temas. Você está com medo dessa decisão importante na sua empresa? Não temas. Você está com medo dessa nova empreitada que começa em 2019? Não temas, diz o Senhor, não temas, não temas, aleluia, aleluia, aleluia ao Cristo vivo, aleluia ao Cristo vivo. Não temas, não temas, não temas, aleluia. Eu gostaria de orar com você agora. Nós recebemos a palavra de Deus nessa noite, e Deus está dizendo para nós aqui, não temas. A pergunta que fica para a gente é hoje, quais são os nossos medos? Quais são os medos que você tem enfrentado? Quais são eles? Quais os medos que você tem lidado? Quais são esses medos? Você precisa identificá-los. Você precisa dar nome a eles. Você precisa listá-los de maneira proposital e categórica. Você precisa colocá-los em lista de prioridade, em ordem alfabética. Dê nome aos seus medos, porque nós vamos apresentar os medos ao Deus que nunca temeu nada e ninguém. Bendito seja o Deus que livra você de todos os medos. Deus está aqui essa noite para te ajudar, e Ele te diz, não temas. Você está disposto a entregar a Deus quaisquer dos seus medos hoje? Você está disposto a colocar nas mãos de Deus? Pode ser, irmãos, nós estamos com medo de coisas que não aconteceram e nem vão acontecer. Nós estamos experimentando medos por investimentos que nós não sabemos o resultado final. Você não pode calcular um segundo à frente da sua existência. Por que é que o medo te domina? Por que é que as fobias têm tomado conta do seu dia a dia? Deus nos traz aqui sobre a revelação da Santa Palavra para dizer, não temas. Fique de pé junto comigo para nós buscarmos a Deus agora. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Aí mesmo onde você está, você precisa se manifestar a Deus agora. Você precisa reagir a esta palavra pregada.
quaisquer que sejam os medos e fobias que tem te cercado, quaisquer que sejam eles, você precisa entregá-los a Deus. Você precisa dá-los nas mãos de Deus, porque Ele vem aqui dizer a você: não temas. Deus quer nos ajudar aqui essa noite. Vamos buscar a Deus agora. Aí onde você está no seu lugar, feche os seus olhos, concentre-se diante de Deus. Nós oraremos agora. Se você deseja receber uma oração específica, especial, porque ao ouvir a palavra, você pode identificar que algumas situações precisam ser lidadas de maneira muito diferente. Você precisa conversar sobre isso. Você precisa de apoio, de cuidado, de um tratamento específico sobre esta situação de medo que você tem vivido. Você precisa procurar um dos pastores dessa igreja, um dos líderes dessa igreja. Todos eles estão preparados, tanto na palavra de Deus, quanto nas experiências pessoais, para ajudar você a lidar com essa situação. E você não pode deixar este medo na sombra, porque tudo que está na sombra e é negativo tem uma tendência de crescer e prosperar na sombra. Mas quando a luz do Evangelho chega, Jesus diz: não temas. E o medo precisa sair da sua vida. Nosso WhatsApp está à disposição. As redes sociais da igreja estão à disposição para que você faça contato. Se você está pela internet, você que está aqui presente, não perca tempo em conversar com um pastor, com um líder responsável dessa igreja, com o nosso pastor Frausulino, ao ponto de que Deus vai usá-lo e usar-nos para ajudar você a lidar com este medo. O medo não será mais uma realidade na sua vida. Pode ser que você o veja de longe, pode ser que você fale sobre ele, pode ser que você até aconselhe alguém sobre o medo que você tinha, mas Deus te dá graça esta noite para clamar com todas as forças do coração: não temas. Vamos buscar a Deus agora. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença, nós estamos diante do Teu trono em oração. Nós chegamos diante de Ti, ó Deus, em arrependimento, em clamor pelos nossos pecados, as nossas atividades ilícitas e malignas. Mas nós nos arrependemos diante do Senhor por haver duvidado da Tua grandeza. Nos arrependemos por haver duvidado do Teu poder imenso e supremo. Nos arrependemos por haver questionado a Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, e deixado o medo se apoderar de algumas áreas de nossa vida. Deus, o medo na nossa vida sentimental nos ajuda, o medo na nossa vida profissional, tem misericórdia da gente agora. O medo que cerca a nossa vida financeira, tenha piedade de nós, ó Deus. O medo que cerca a nossa vida familiar, os nossos casamentos, a criação dos nossos filhos, as responsabilidades pessoais, o ministério, a igreja, o chamado que o Senhor nos deu, os medos que cercam toda a nossa existência, nós entregamos na Tua mão agora, e nós acreditamos o que o Senhor nos disse. O Senhor disse: não temas. O Senhor disse: não temas. O Senhor disse: não temas. Nós não temeremos. Nós não temeremos. Nós não temeremos. Nós não temeremos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que haja libertação das fobias, que haja libertação dos traumas, que haja libertação dos pânicos, que haja libertação dos medos noturnos, que haja libertação dos espasmos da madrugada, que haja libertação dos medos adversos, que haja libertação, que haja transformação, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja liberto agora de todo medo, seja liberto agora de todo pânico, seja liberto de toda fobia, seja liberto agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus te diz: não temas. 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 Não temas. Não temas.
Você está com medo de se entregar a Deus para o campo missionário. Deus está falando com você há muito tempo, dizendo: você precisa ir ao campo onde eu te chamei. Você está com medo de se entregar a Deus para essa obra. Medo das finanças, medo dos recursos, medo das situações, medo do desconhecido, medo do idioma, da língua, da cultura. Você está com medo. Assim diz o Senhor: não temas, não temas, não temas. Você está com medo de se entregar a Cristo para a salvação. Você está com medo de levantar a mão dizendo: Jesus, eu te aceito, eu te amo, eu te recebo, me perdoa. Você está com medo de achando que é só uma religião, é só mais um rito. Você está com medo de se entregar a Deus. Não temas. Não temas. Que esta palavra ecoe nos seus ouvidos essa semana toda. Na hora do medo, na hora da dor, do desespero, na hora do momento em que o medo se manifestar, Deus vai soprar aos seus ouvidos essa palavra através do Espírito Santo: não temas.